Então, nesse momento, eu convido a todos para fechar os olhos, elevar nossos pensamentos a Deus. Nesse instante, vamos pedir a espiritualidade amiga que nos oriente no estudo dessa noite. Que esse momento, esse ambiente possa se encher de energia de amor e de paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Tem que desligar. Gente, a gente está passando por momentos tão difíceis com essa pandemia. A terra inteira tem visto as nossas dores estar mais à flor da pele. A gente tem perdido tanta gente querida, e se a gente ainda não perdeu, com certeza a gente conhece alguém que perdeu um ente querido. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite, sobre as dores e provação que a gente passa por aqui. A Terra, ela é um mundo de provas e expiações. Isso quer dizer que todos os espíritos que aqui estão resgatam ou aprendem alguma coisa com a experiência humana. O único espírito que aqui esteve e que não tinha nada a aprender nem a resgatar foi Jesus Cristo. Jesus, ele teve uma evolução em linha reta até Deus. E desde os primórdios, desde que estava bem no seu comecinho, Jesus já era o governador do planeta Terra. Ele não teve que passar pelos aprendizados que nós que aqui estamos temos que passar. A Terra, ela é um plano de vida e de evolução, como tantos outros planetas. A nossa essência é que evolui aonde quer que nós estejamos. É no nosso íntimo que estão os nossos sentimentos e que habita o nosso espírito imperecível. Então, essa busca pela nossa evolução, ela está tanto aqui no plano material como no plano espiritual. O Evangelho de Jesus Cristo, que é, como ele mesmo falou, o nosso caminho a seguir para que a gente chegue à nossa tão sonhada evolução, ele não fala dessa felicidade que a gente almeja aqui na Terra, mas ele não mascara a felicidade real por aquilo que a gente acredita ser a felicidade. Mas as lições do Mestre, ela passa nos ambientes de perfeita alegria. Quando ele fala, por exemplo, lá nas bodas de Canaã, ele nos mostra os júbilos sagrados da família. Lá ele nos dá muita lição, que é a de obediência, que ele obedece à mãe dele. Ele fala de integrar o todo, né? Que todo mundo precisa se esforçar quando ele convoca os trabalhadores para pegar o vinho. A gente vê que aqueles ensinamentos que ele dava, que foram tantos à margem do Tiberíades, eram criaturas simples, alegres, e lá ele nos mostrava o quanto é importante o trabalho sadio, que eram todos pescadores, trabalhadores. Então essa é a verdadeira alegria. Mas ele também nos alertava para as hipocrisias lá do tempo. E ele falava para a gente combater em nós a mentira, a ingratidão, a violência.
Então ele mostrou muito bem para a gente o que é a verdadeira felicidade, que é aquela que a gente tem que procurar. Só que a gente aqui na Terra, a gente ainda faz uma ideia da felicidade, da infelicidade, da alegria e da tristeza muito diferentes uns dos outros. Para cada um de nós tem um sentido diferente, porque vai depender do nosso grau de evolução. E à medida que a gente evolui, esse sentido vai mudando um pouquinho. Mas é importante a gente saber que se a gente tem essa noção, se a gente traz ela dentro de nós, significa que a felicidade existe em algum lugar. A gente é que ainda não aprendeu a contemplar a beleza das paisagens exteriores que nos cercam, a beleza da natureza, a beleza de tudo aquilo que Deus nos mostra, que Deus nos ensina. E Deus nos concedeu o livre-arbítrio para a gente ter a liberdade de pensar e agir. Juntamente com essa liberdade, Ele nos deu também a responsabilidade dentro das nossas possibilidades. À medida que a gente entende que eu posso agir, eu tenho que saber que eu também sou responsável pelos meus atos. E aqui na Terra, são raras as pessoas que conseguem cumprir todos os seus deveres, que faz tudo direitinho como estava programado, que consegue praticar todos os seus deveres morais. A maioria de nós dá uma deslizadinha. Então, a gente muitas vezes não sabe como agir com os bens morais e materiais que Deus nos concedeu para a gente passar por essa estadia aqui na Terra. E a gente deixa se levar pela vaidade, pela ambição, pelo egoísmo. Só que as ações advindas desses vícios, dessas mazelas minhas, são minhas responsabilidades. Se eu faço boas escolhas, que bom, eu consegui evoluir um pouquinho, eu consegui aprender a lição. Mas também, quando eu faço escolhas infelizes, eu também tenho que me responsabilizar por essas escolhas infelizes. E são essas escolhas infelizes que vão gerar as provações e expiações da Terra. Essas expiações e provações, elas são mecanismo evolutivo. É uma nova chance que Jesus nos dá para que a gente possa acertar dessa vez, já que a gente fez uma escolha infeliz anteriormente. Não há nenhuma criatura que é eternamente mal. A gente precisa de saber que não existe uma criatura que vai ser eternamente mal. Todos nós, quando fazemos escolhas infelizes, ou mesmo aquele que a gente acha que é super mal, ele um dia vai ter remorso por aquelas ações infelizes. Do remorso vem um arrependimento. E quando a gente arrepende, a gente vai querer reparar aquela ação ou aquele ato que não foi tão legal. Então, se a gente está desencarnado no momento que acontece esse arrependimento, a gente tem a possibilidade de, ao programar a nossa encarnação, a gente colocar algumas provas para a gente ver se realmente aprendeu a fazer corretamente. Ou a gente, o que a gente chama de expiação, que é quando a gente acha que a gente tem que passar pelo aquele processo e cumprir essas faltas. Essa questão da expiação, eu não sei se todos aqui vão lembrar, porque tem gente mais nova, mas teve um crime muito bárbaro, que foi um menininho que foi arrastado durante muito tempo pelos bandidos e veio a falecer.
Aí, tempos depois, ele manda uma cartinha falando que ele esperou séculos e séculos para poder passar para aquilo. Porque nas eras bem longínquas, ele colocava, amarrava pessoas nas carroças e tinha o prazer de arrastá-las até a morte. Então ele sentiu necessidade de passar por isso novamente, seria um pagar, né? Mas não que há necessidade, ele sentiu essa necessidade de passar por aquilo que ele fez outrora, ele foi algoz. E se a gente está aqui, também a gente pode começar agora. Porque sempre que a gente identifica em nós algum tipo de mazela, algum tipo de vício, a gente pode começar a lutar contra, para fazer diferente. A redenção de nós, enquanto espírito, está no resgate de todas as dívidas. E cada vez que a gente passa por uma prova, por uma expiação, a gente vai adquirindo valores morais. E são esses valores morais que vão alicerçando a nossa evolução. A dor, ela é uma aliada muito amiga nossa nessa caminhada, porque é ela que vem despertar em nós do âmago do nosso ser essa evolução, essa necessidade de fazer diferente. Leon Denis, ele nos fala, eu esqueci de falar no início, esse estudo nosso, ele está sendo baseado no livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, do Leon Denis. E nesse livro do Leon Denis, ele fala que a gente está errado de quando a gente fala assim, que a saúde é um bem e que a doença é um mal. Na verdade, não é assim. Na verdade, usar bem a saúde é um bem. Usar mal a saúde é um mal. Assim como se a gente usar bem a doença, ela é um bem. E se a gente usar mal a doença, ela é um mal. De tudo a gente pode extrair o bem e o mal, até a morte. De tudo a gente tem um aprendizado. Mas o que essas dores elas vão nos ensinar? Né? A dor, a doença, por exemplo, ela nos ensina que a gente tem que valorizar mais a saúde, a cuidar melhor do nosso corpo. Mas também ela nos ensina a ter paciência, sabedoria e domínio de nós mesmos. E aqui, por falar em doença, né? Nós estamos vivendo uma pandemia. E ela tem nos ensinado tanto fisicamente como moralmente. Porque a gente tem tido tempo para estar mais conosco mesmo, para conhecer nossas mazelas, para a gente desenvolver principalmente a paciência e a sabedoria para lidar com essa situação, né? Então, a gente vê também que a pobreza, ela também nos ensina o valor do trabalho e do esforço pessoal. Na família difícil, que muitas vezes a gente reclama, a gente está tendo a oportunidade da tolerância. E tudo o que vem para nós, a gente tem algo muito grande a aprender. Seja a dor real, que é essa dor que dá a alma, é um sofrimento do nosso espírito que vai nos ajudar a evoluir, porque toda vez que a alma chora, alguma coisa, alguma dor dessa angústia, da depressão, é algo que está querendo vir à tona para que a gente possa trabalhar. E a dor ilusão, que é essa que a gente acabou de falar, que é das provas físicas, das provas materiais,
que é uma dor passageira, porque ela tem fim, mesmo que seja com a morte dos nossos órgãos. Porque quando esse corpo morre, a dor física cessa, mas o espírito continua vivo, ele continua a sua caminhada evolutiva. E quando a dor é na alma, muitas vezes nós não conseguimos sanar nessa vida. Porque quando a gente desencarna e a nossa caminhada continua do lado de lá, a gente leva a todas as nossas mazelas. Então, é preciso a gente preocupar bastante com essas dores da alma. A gente tem que trabalhar essas dores em nós. E é importante a gente ter em mente que toda dor que a gente recebe, todo momento difícil que a gente passa, todo obstáculo que parece muito difícil, ele está de acordo com as nossas necessidades. Naquele momento é preciso a gente lembrar que ou a gente está resgatando algo do passado, ou nós estamos preparando para o futuro, para que mais evoluído a gente esteja mais perto da felicidade. Muitas vezes a gente é ofendido por pessoas muito próximas da gente, que a gente acha que é para o mesmo grau de evolução, que tem o mesmo entendimento e mesmo conhecimento da gente. Muitas vezes essa ofensa já estava programada, que como a gente falou, pode ser uma prova, mas pode ser uma expiação. Talvez eu tenha ofendido em algum momento da minha vida, ou dessa, ou de uma anterior, eu tenho ofendido alguém e nesse momento eu estou querendo reparar de alguma forma o universo. A gente deve tentar silenciar a nossa mente, fazer uma oração e descobrir qual aprendizado que aquela dor está trazendo para nós. Dessa dor na nossa vida, para que a gente possa aceitar cada dia mais. Às vezes a gente repete o mesmo esforço várias vezes e a gente sucumbe muito também, mas a gente não pode desistir nunca. E a gente tem que lembrar da vigilância. A gente tem que vigiar, que eu sempre falo aqui nas minhas palestras, né? Que é a parte mais difícil da gente cumprir, mas também é a primeira para o grau de evolução que Jesus nos ensinou, é orar e vigiar. Tem pessoas, quando a gente faz a programação lá atrás, lá do lado de lá, desencarnado ainda, tem pessoas que já acham que estão prontos e pedem a tentação para o crime e para o suicídio. Às vezes já foi suicidas muitas vezes e acha que agora já não mais. E vem para a Terra e pega uma pandemia dessa que está desequilibrando tanta gente. Então a gente tem que estar mais vigilante, cuidando mais do nosso pensamento, da nossa saúde mental, estando em oração, ocupando a nossa vida com coisas boas. E mesmo aquele que nasce lá no mundo do crime, ele pode fazer diferente e usar todo aquele histórico familiar de crimes como uma prova para sua evolução, para ele conseguir vencer aquela dificuldade. É claro que esses que têm uma prova mais eminente na vida, a vigilância tem que ser dobrada. E é uma prova muito difícil, a gente sabe. Mas a gente tem que agir como um aluno que perde uma prova e tem a chance de refazê-la. Então não tem que ler a história, a matéria novamente para refazer a prova? Do mesmo jeito é a gente. Cada vez que a gente vai passar por uma prova na vida, a gente tem que fazer os caminhos. A gente tem que se fortalecer espiritualmente. A gente tem que procurar boas companhias. Nós temos que
tentar seguir o caminho correto, né? Então, é importante a gente falar que o quanto é importante essa vigília, porque da mesma forma que os tribunais aqui da Terra eles dão direito a sursi, não dão por bom comportamento, por várias situações, as leis divinas não seriam diferentes. Se dependendo da conduta que cada um de nós temos, não necessariamente que a gente vai ter que passar por todas as provas. Nesse livro do Leon Denis também, ele cita que Michelangelo falava uma regra com os seguintes preceitos: entra em ti mesmo e faze o que faz um escultor com a obra que quer tornar bela. Suprime tudo o que é supérfluo, torna nítido o que é obscuro, leva a luz a toda parte e não para de burilar a tua própria estátua. Olha que lindo! Ele compara esse crescimento nosso, essa evolução espiritual nossa, à pedra bruta, à árvore, né? Que o escultor vai tirando o excesso com o cinzel e o martelo, vai tirando aquilo que não serve mais, até que dali sai uma estátua linda. E a gente tem que lembrar sempre que nessa estátua do nosso interior, do nosso ser que a gente está construindo, que ainda não está acabada, o nosso escultor é Deus que está por trás do cinzel, que está comandando aonde o cinzel deve bater, que a gente possa enfrentar as nossas mazelas, enfrentar as nossas dificuldades, as nossas dores, sem revoltar. E que a gente possa perguntar e compreender o porquê de tudo isso está acontecendo. O que Deus está querendo me dizer? O que Ele está falando para mim? Qual a lição que eu posso tirar de tudo isso? Porque a gente só vai conseguir a tão almejada felicidade quando a gente já tiver conquistado todas as nossas perfeições, quando a gente já for um espírito celeste. Então, um passo adiante na nossa caminhada de evolução é um passo para mais próxima felicidade. Se eu quero conquistar a felicidade, eu tenho que me melhorar. Eu tenho que evoluir, que essa evolução é que vai me trazer a felicidade. A estátua, em suas formas ideais e perfeitas, está embutida, escondida na rocha grosseira. Então, a gente nunca pode esquecer que nessa rocha que a gente é hoje, que ainda tem as suas mazelas, que ainda tem suas dificuldades, tem uma estátua linda, maravilhosa para desabrochar. E cabe a nós demonstrá-la. Cabe a nós fazer surgi-la do âmago do nosso ser. E que a gente possa ser protagonista dessa escultura. Que a gente tenha consciência de tudo aquilo que tem que ser retirado, de tudo aquilo que tem que sair de nós. Que a gente possa entender todas as lições que as dores e as dificuldades de nossa vida vêm nos ensinar. Que a gente tenha olhos de ver, como Jesus falou. Que a gente possa enxergar em cada dor a oportunidade, a bênção que vem nos trazer. Que tenhamos bastante força para não desanimar nas nossas lutas do dia a dia, porque a gente vai sucumbir em muitas delas,
Mas a gente não pode desistir de seguir em frente. Porque são as dores, as provações, as expiações que vão nos auxiliar nessa caminhada.